Pai Central, família abençoada, eu quero deixar para vocês uma palavra no Salmo 116 que muito encheu meu coração e eu quero compartilhar com você. Quando o salmista fala, como eu disse, no Salmo 116, no versículo 12, ele diz assim: que darei eu em troca ao Senhor por tantos benefícios, ou por todos os benefícios? E no versículo 13 ele responde: beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E no versículo 14 ele conclui: pagarei os meus votos ao Senhor. Eu quero me prender apenas na primeira resposta que ele dá, que ele diz: beberei do cálice da salvação. Quando falamos em beber alguma coisa, a primeira preocupação que temos é saber o que tem dentro. Quando falamos em tomar alguma coisa que esteja em um cálice, um copo, caneca, etc., a gente avalia o que tem dentro. O salmista ele foi muito específico: eu vou beber do cálice da salvação. Logo, óbvio, o cálice estava cheio da salvação. E ele bebeu do cálice da salvação, ou pelo menos disse que para dar troco, ou para tentar beneficiar, ou para agradecer, ou para ser recíproco nos benefícios do Senhor, ele então bebe do cálice da salvação. Rapidamente, salvação é o que tinha dentro do cálice. E o que tem a salvação? Quais são os ingredientes da salvação? E a gente percebe que para que a gente fosse alcançado pela salvação, foi necessário, segundo a Bíblia, e nela cremos e vivemos e a praticamos, quando ela fala que foi necessário que o Cristo padecesse. E essa declaração foi dada pelo próprio Jesus quando encontra os dois discípulos no caminho de Emaús e disse: senhores, era necessário que o Cristo padecesse. Padecer quer dizer se entregar, moer, abrir mão de muitas coisas e ser submetido a grande sofrimento. O que não fora diferente de Jesus, pelo contrário, que foi exclusivamente com o Senhor. A Bíblia fala que após prender Jesus, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele fora escarnecido, ele fora agora exposto nu na frente de muitas pessoas, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho e batiam sobre a sua cabeça e profetizavam, ou diziam, ou gritavam, clamavam dizendo: quem é que te bateu? Profetiza! E nas costas do mestre, e ele nada falou. Diz a Bíblia que depois de tomar uma cruz que não fora dele, pesada, porque era de uma madeira sólida, né? Levou, caminhou até o Calvário, onde fora pregado, onde fora crucificado, levantado, depois lhe deram vinagre para beber, ou seja, o martírio completo a respeito ou sobre o corpo de Jesus, ou sobre o próprio Jesus vivo, né, que levou à sua morte. Mas segundo a Bíblia, passou o primeiro dia, no segundo dia, e ao terceiro dia ele ressuscita. A salvação, ela compreende-se de sofrimento, ela compreende-se de renúncia, ela compreende-se em abrir mão de mim para viver a vida daquele que me salvou. Salvação aparentemente é algo que é maravilhoso, e não é apenas aparente, ela é realmente maravilhosa. Só que a Bíblia fala também, Jesus dizendo, um outro versículo que eu quero coadunar, que eu quero fechar um contexto com o versículo do Salmo 116, do versículo 13. Quando Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vejo esse versículo como se fosse os 3 goles do cálice da salvação. Seguir a Jesus, negar o eu. Primeiro gole: abrir mão de mim. Esquecer que a minha vontade não é mais prioridade. É entender que Deus é prioridade na minha vida e que domina, que governa o meu viver, que controla o meu querer, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas idas e as minhas voltas já não mais são decididas por mim. Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, a viva no Filho de Deus. E então, quando a gente escuta essa palavra, primeiro gole, negar a si mesmo, eu escuto Paulo dizendo que já está crucificado com Cristo. Primeiro gole da salvação. O segundo gole do cálice da salvação compreende-se também em tomar a sua cruz.
viver a vida dos outros não é o caso. A salvação quer que você viva a sua vida intencionada com o Senhor, relacionando com Ele, aplicando o seu viver nele. Que a vida sua seja exclusiva num relacionamento vertical maravilhoso com o Senhor. Tome a sua cruz, quer dizer, o segundo gole. Beber o cálice da salvação, dando o segundo gole, entendendo que, amado, o céu é tomado à força. É a aplicação completa diante do Senhor. E para fechar, o terceiro gole, que quer dizer seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é andar conforme os seus preceitos, não é andar conforme os seus achismos, não é andar conforme as suas certezas, mas sim a convicção de fé. Não é andar segundo os seus olhos, porque a Bíblia fala que o crente ele não anda por vista, ele anda por fé. Seguir a Jesus é entender que todo o trajeto do seu caminho já não é feito mais pela rota do seu coração, mas sim pelos passos do Mestre. Primeiro gole, negar a si mesmo. Segundo gole, tomar a sua cruz. E terceiro gole, seguir a Jesus. Tomar o cálice da salvação é simplesmente viver os 3 goles que Jesus lhe ensinou. Repetindo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus promova a cada instante o inundar do cálice da salvação em nosso coração. Deus abençoe. Um beijo no coração da Central.